Eu tava falando que eu acredito em Deus e tudo mais, mas não sei direito o que que é e tal. Eu queria entender de tu, Sérgio, principalmente, que esse lance de ser ateu é uma decisão baseada em observação. Ó, se surgisse alguma coisa assim que, porra, a explicação fosse a existência de Deus, tu muda de opinião? Cara, boa pergunta, né? Por que tipo, eu resolvi ser ateu, né? Não é que eu resolvi ser ateu, né, cara? Pô, tem maior cara de ateu, pô. Tenho. Você acha que tem? Tô zoando, pô. Então, assim, eu desde lá de 85, 86, quando eu comecei a estudar mesmo, principalmente essa parte aí de astronomia e tal, né? É uma coisa que a gente se liga muito, né, ao universo de alguma forma, e você começa a estudar, então, o nascimento do universo, como que a vida surgiu e tal, que é uma coisa que ainda a gente não sabe. A gente não sabe hoje direito nem como que a água surgiu na Terra, cara. Tem, assim, dezenas de explicações e todas elas têm falhas, todas elas concordam. Então, quando você começa a estudar, e eu comecei a estudar muito, ler muito e tal, isso foi uma coisa que acabou, falei, cara, não pode ser daquele jeito que contam, por exemplo, na Bíblia, né? Ah, não, foi lá, fez tal coisa, depois no outro dia fez tal coisa, porque não encaixa as coisas com o que a gente vê, com o que a gente observa. A gente olha para uma estrela jovem, a gente vê uma estrela numa fase inicial da vida dela. Depois a gente vê uma estrela um pouquinho mais velha. A gente vê hoje, a gente consegue ver sistemas solares se formando, entendeu? Em estágios iniciais, como a gente teorizou que seria a formação. Então, com essas coisas, eu fui me afastando tal, e falei, cara, não tem como acreditar que veio alguma força, alguma coisa, ou alguma entidade que seja, e pum, criou aquele negócio assim. Então, por isso. Agora, se a partir de um determinado momento, sei lá, conseguem provar de alguma forma que, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento aqui, ó, tá aqui, ó, foi essa força aqui, não sei se divina, não sei se o quê, mas foi essa força que fez surgir as coisas assim. Ó, aí não tem como, porque a diferença, cara, principal que tem é essa palavrinha, acreditar, cara. Porque, assim, o cientista, cara, ele não acredita, entendeu? Eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá, você acredita? O pessoal fala assim, você acredita no multiverso? Eu não acredito e nem desacredito, cara. Vamos ver o que é o multiverso? Vamos ver, cara. Então lá, as equações matemáticas... Vale pra Deus? Então, pra Deus, eu não acredito, né? Mas desacredita? Eu desacredito dessa maneira. Desacredito dessa maneira como ele é contado. Não, que aí criou tal coisa, depois criou outra coisa. Porque a gente observa, não é isso, né, cara? O que a gente vê não é isso que aconteceu. Então, a Terra tem a história dela, o Sistema Solar tem a história dele, o universo tem a história. E a gente hoje, a gente está vendo essas coisas que a gente teorizou durante muito tempo, hoje a gente tem capacidade de ver acontecer em outros lugares. Então, fala, caramba, então não tem como ser isso. Agora, se aparecer alguém que comprove, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento tal, e tá aqui bonitinho, então foi essa força aqui, e a partir desse momento, essa força nós vamos chamar de Deus, do que quer que seja. Aí não tem, porque aí não é uma questão de acreditar, entendeu? Uhum. É diferente. Então, talvez eu acho que essa palavra é a que diferencia mais vários setores. Tanto quem estuda teologia, quem é teólogo e tal, e quem segue uma religião, do cara que é cientista, entendeu? Não quer dizer também, pessoal, isso é muito importante, que todo cientista é ateu. Muito pelo contrário. Eu acho que, se brincar, a maior parte dos cientistas não são ateus, entendeu? Não são ateus. Porque antes dele ser cientista, ele é um ser humano. Uhum. E quando ele, sei lá, às vezes o cara virou cientista com 30 anos, ele pode ter vivido 30 anos dentro da igreja, estudando, acreditando naquilo, ele não vai deixar de acreditar aquilo do dia para a noite. Eu lembro que na última conversa que o Rodrigo estava aqui, a gente estava inclusive falando de vencedores de prêmio Nobel, que eram todos caras que são cristãos. Né? Religiosos, né? Tinham judeus também. Religiosos, verdade. Religiosos. Mas isso aí não tem problema, porque o pessoal, a turma, cara, gosta de falar assim, não, o cara esse aqui é cientista, então ele não acredita em Deus. Não é assim, cara.
Tem muitos cientistas que são ateus, tem muitos que são agnósticos, tem muitos que acreditam. Cara, e tá tudo bem. Tô falando, cara, meu orientador, cara, um dos principais pesquisadores da minha área, um dos principais pesquisadores da área no mundo, um grande cientista, ele é monge budista, cara. Entendeu? Então, como que você vai... Não tem essa coisa de colocar a pessoa naquela gavetinha ali e fim de papo, entendeu? Então, isso pra mim é uma das grandes coisas. Só que a palavra que separa muito é essa coisa de acreditar. Então, talvez o Rodrigo, ele acredite em determinadas coisas que, pra mim, aquilo ali não é acreditar, entendeu? Pô, vamos lá, vamos fazer um experimento aqui, vamos ver em que resultado que a gente chega. E o cientista tem isso. Eu tô fazendo experimento, a gente não tá torcendo para aquele experimento. A gente faz ele de acordo com toda a metodologia científica e vê o resultado. Bom, esse é o ideal, né? O ideal é isso aí que você está falando, que é eu não ligo pro que vai sair no resultado. Exato. Porque muitas vezes, porque cara, se você ligar, errado, você consegue. Mas aí o cara tá colocando um viés. Exato. Aí colocou o viés, aí ferrou todo o experimento. Isso entendeu? eu aprendi contigo, inclusive. Porque colocou o viés, acabou. O lance do cientista, que ele tem que ter, aí lógico, né? Ele vai ganhando essa maturidade ao longo do tempo, é você entender que às vezes um resultado errado é um resultado importante pra caramba. Ah, eu não cheguei naquele resultado que eu esperava chegar. Mas olha só o que eu cheguei aqui, e aquilo cria outras várias perguntas que podem ajudar, entendeu? O erro de Einstein. O erro do Einstein, por exemplo, eu posso até falar disso aí, que aliás, o Einstein, cara, foi um cara que duvidou de várias coisas que ele foi fazendo e só foram ser comprovadas 100 anos depois, cara. 100 anos depois, entendeu? Então, eu acho que essa palavrinha acreditar é que ela acaba. Porque muita gente fala assim, o cientista acredita que o Big Bang é o início do... Cara, eu nunca vi um cientista falar que acredita que é aquilo lá, cara. Nenhum, entendeu? Não tem nenhum que acredita. O que a gente vai é atrás de evidências para tentar encaixar nos modelos que a gente tem. É uma coisa um pouco diferente. Ô, Rodrigão, o que ele falou sobre a gente observa e a gente chega a essas conclusões, não sei o que e tal. Pô, a tua área é basicamente procurar coisa para tu poder observar também. Exatamente. Né? Só que embaixo da terra. Bom, se bem que o Sérgio... Eu tava até falando para ele que ele é geólogo, né? Uma coisa que muita gente fala que eu sou astrônomo, né, cara? Eu não sou astrônomo, viu, galera? Eu acho que é por causa do podcast. Não, é porque o tesão dele é essa porra. Tanto é que a canequinha lá foi da NASA e não da Petrobras, né? Exatamente. Mas, pô, você também observa várias coisas. E é interessante como existem... vocês estavam reclamando, inclusive, da última vez, me corrija se eu estiver errado, tá? Que tem muitos acadêmicos que não querem escutar o que vocês têm para dizer. A galera do design inteligente tá dizendo. Mas você, nas tuas escavações lá, tu também encontra um monte de coisa que corroboram até a Bíblia. Sim. Né? E aí, nesse sentido, Rodrigão, eu não quero dizer nada com isso, Por favor. Mas será que tu não chega às conclusões que tu chega porque você tá enviesado pela religião? Por favor. Boa pergunta. Inclusive, de tudo que o Sérgio falou, eu concordo com tudo. O único pontinho, Sérgio, que eu fiquei um pouco assim, eu falei assim, a questão do viés. Né? Porque, em primeiro lugar, eu acho que o viés, eu até falei da questão da cosmovisão. Viés é uma palavra pejorativa. Vou usar cosmovisão. A cosmovisão, todo mundo a tem. Não tem como você escapar dela, porque ela vai sendo construída e, por mais que você evite a palavra crer, pelos experimentos, você já espera determinados resultados que ainda não aconteceram. Isso é muito importante. Eu acho que não é trocar a palavra acreditar por esperar. Por esperar. Isso aí. Entendeu? Isso mesmo. Vamos supor, se eu sei que a água ferve... A quantos? 100. 100. Se eu sei que a água ferve... A nível do mar. A nível do mar, né? Então eu vou colocar aqui, eu já espero que ela vá ferver. Não é que eu estou torcendo para que ferva, mas eu já estou esperando, já estou trabalhando com aquele pressuposto. E se alguém chegar para mim e falar o seguinte, a água não ferve, aí esse grau vai falar assim, não é por aí. Eu vou evitar a palavra não creio para tentar usar a linguagem do Sérgio. Não acredito em qualquer coisa. A minha questão com a fé, eu tenho um conceito de fé um pouquinho mais amplo. E a diferença entre a minha visão do Sérgio, e ele está em razão no que ele está falando aqui, porque a palavra fé, crença e congêneres ficou muito sequestrada pelo ambiente teológico, como sendo algo espiritual. Tá. Para mim,
ela não é algo espiritual. Esqueça a teologia, vamos falar em termos de ser humano. Toda vez que eu entro no avião, se eu tirar esse aspecto teológico da palavra fé, eu entro no avião e sento tranquilo, sem saber o que está fazendo, é porque eu creio no piloto. Esqueça o aspecto religioso. Eu creio no piloto. Você está entendendo? Se você é muito meu amigo, meu parça, eu confio em você. Você fala assim, Rodrigo, desculpa, cara, deu um aperto, me empresta R$100 aqui que eu te pago. Eu te dou. Porque a Bíblia descreve fé... Caralho, tô duro, mano. Tá duro? A Bíblia descreve fé, Hebreus 11, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então vou falar isso num ponto teológico e num ponto científico. A palavra certeza em grego é hipóstasis. Até o pessoal religioso entende que fé, é por isso que tem a acusação do Deus das lacunas, do Russell, a certeza de coisas não esperam. Então não precisa de ciência, basta fé. Não, quando Paulo usa a palavra certeza, que está pessimamente traduzida em português, hipóstasis, é um certificado de propriedade de algo que você não recebeu. Na época de Paulo, o soldado romano, quando ele trabalhava, o imperador dava para ele um diploma no sentido latino da palavra, onde fala o seguinte, olha, quando o Sérgio sair do exército e o Igor, você vai ter como soldo por o seu tempo trabalhado uma aposentadoria, uma terra para você cultivar e mais alguma coisa lá. E o soldado guardava aquela certidão com ele durante todo o período de combate, porque ele sabia que no final, se ele sobreviver, ele vai receber a terra. Uhum. Então Paulo fez uma paródia, um paralelo. Se nós cremos na palavra de Cristo, ele nos deu o certificado de uma terra que nós não vimos. Como soldado romano, ele não viu a terra dele. Ele não viu nada. Você está entendendo? Ele não viu nada. Mas ele crê que ele vai receber porque o imperador tem lastro para dar aquela assinatura. Com isso, eu já quebro um paradigma teológico, que a fé não necessita de evidências. Eu tenho um programa chamado Evidências na TV Novo Tempo. E muitas vezes na igreja eu já ouvi crente falando comigo assim, muito bom esse seu programa Evidências. Mas para quem não crê? Porque para a gente que crê não precisa. Aí eu falo assim, eu tenho que dar uma aula do que é a fé à luz da Bíblia. Entendeu? Para você acreditar que vai ter uma terra depois de aposentado, é porque você conhece o imperador, você sabe o que ele pode fazer, você sabe o poder que ele tem e a assinatura dele, por isso que você confia. Se você me der um cheque assinado, eu só vou lá trocar no banco porque eu já tenho um conhecimento prévio de quem assinou o cheque. Senão eu não iria. Então a fé, ela baseia em evidências, sim. Ela não é um pulo no escuro. Como dizia Kierkegaard, né, no fideísmo, pular no escuro. E fala, a certeza de coisas que espero, a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi a terra ainda. Mas não é gratuito. Eu confio nela porque a assinatura do imperador está ali. Então, do ponto de vista metodológico, por isso que eu aplico a fé no meu dia, eu espero algo que eu não vi, que a água vá ferver a 100 graus centígrados. Por quê? Porque eu já tenho um lastro mínimo que me aponta para aquilo. É uma certeza absoluta? Não. Eu tenho todas as respostas com as evidências que eu coletei? Não. Se a gente falar... A gente não, porque eu vou mais ouvir. Porque na minha área, se falar de física quântica aqui, tem um monte de coisa que não faz sentido. Mas tem algumas coisas que eu falo assim, olha, tudo indica que vai dar nisso, pelo que a gente conseguiu levantar até agora. Mas que a gente levantou tudo, não. Então, a arqueologia, até a teologia, eu faço tudo que eu levantei é sobre isso aqui. Agora, a arqueologia eu tenho que explicar um pouquinho que a gente gravita entre dois mundos. Porque na academia, e o Sérgio vai entender isso aqui, tem uma diferença entre ciências humanas e ciências exatas. E até uma briga aí. Porque e dentro das áreas também. Dentro das áreas. As ciências humanas, ela não trabalha com método científico. Tem 100%. Ciência humana... O que eu vou analisar em laboratório? É complicado. Sim. A gente usa o pessoal da área de laboratorial para fazer pesquisa. Por exemplo, sei lá, a psicologia pode submeter pessoas a testes laboratoriais para ver o que vai dar, mas em tese a área de humanas é filosofia. Como é que eu vou aplicar método científico à ética nicômaco de Aristóteles? Não tem como. Então, até que ponto você pode falar de ciências humanas ou a ciência só está na física e na química, etc.? É uma polêmica. A arqueologia, ela gravita entre o mundo da humanas e o mundo da laboratorial. Você está entendendo? Porque a gente trabalha com técnicas laboratoriais e tudo mais, mas muito da leitura que eu faço do que eu encontro é diferente. Agora eu tenho me distanciado do Sérgio. É diferente da laboratorial, porque você vê lá o átomo com
Vou falar do petróleo. Você vê um comportamento da molécula lá, você repete aqui em laboratório. Eu não tenho como repetir em laboratório a destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. Eu só vou ver a cinza ali, pedir gente da área que não é minha para medir aquela cinza, para falar, escuta, qual foi a quantidade de calor que queimou isso aqui? Ele falou, olha que interessante, houve um incêndio aqui no 586 e a Bíblia fala que Jerusalém foi destruída. Eu tenho um par aqui que confirma a história bíblica e eu paro aqui. Agora, se você pedir, repete esse laboratório, não tem como. Então, o meu método científico, ele é adaptado ao tipo de estudo que eu estou fazendo.